Agora nós vamos falar sobre os tipos de abordagem, como nós podemos abordar as pessoas para falar do amor de Jesus. E também vamos dar alguns exemplos, vamos fazer alguns exemplos práticos, para vocês terem uma noção. Então, o evangelismo ele pode se dar de que maneira? Ele pode se dar o evangelismo um a um, que é quando você conversa com uma pessoa. Mas antes da gente começar a dar os tipos de abordagem, eu queria deixar algo claro, porque eu acredito que a gente vai ter prática, né? É importante que você sempre siga as orientações de quem está coordenando o evangelismo. Quando você estiver sozinho, não, você vai ali guiado pelo Espírito Santo. Mas quando você estiver em equipe, você é guiado pelo Espírito Santo, mas também está debaixo da obediência do seu líder. Então, é bom que você sempre esteja em dupla ou em trio, nunca sozinho. Quando a gente vê lá no Evangelho de Lucas, Jesus enviando os discípulos, ele não enviou ninguém sozinho. Foram de 2 em 2. Amém? Mas, quando você estiver no ambiente de trabalho, na rua, em algo assim, no seu dia a dia, você pode evangelizar, você deve evangelizar um a um. Mas, quando você estiver em equipe, é sempre importante que você esteja acompanhado. Amém? Então, o primeiro tipo de evangelismo que a gente vai falar é o evangelismo um a um, quando você conversa com uma pessoa. Quando até ou você estando sozinho, ou você estando também acompanhado da sua dupla. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar. Você pode dar o seu testemunho pessoal, como nós já falamos aqui. Você pode falar, contar histórias. Na Cefam é tão legal que a gente aprende muitas histórias. Você pode aplicar também parábolas da Bíblia, que são histórias também. Ou então você pode contar histórias ali dos evangelhos, das curas que Jesus operou, das vidas que Jesus transformou. A mulher samaritana, que testemunho lindo. A mulher também que estava em adultério e ia ser apedrejada, um testemunho lindo. Pessoas que foram curadas, a Bíblia é rica também em histórias e textos que nós podemos aplicar quando estivermos ministrando o Evangelho. E sempre bom que você mencione a palavra de Deus. Ai, mas eu tenho tanta dificuldade de relembrar os endereços. Querido, você tem que pregar a palavra. Então, você pode falar, a palavra de Deus diz. Não precisa dizer, a palavra de Deus diz lá em tal, tal, tal. Você pode falar, a palavra de Deus diz, é o respaldo para você, para aquilo que você está ensinando. E no evangelismo um a um, nós aprendemos lá, quando a gente estava na escola de evangelismo, no Fire Camp também, a gente recebeu algumas ferramentas. Eu quero compartilhar uma com vocês. Esse aqui é chamado Jesus at the Door. E a gente vai explanar um pouquinho como ele funciona. Aqui eu tenho alguns cartões que eles costumam ser vendidos pelo ministério que desenvolveu esse projeto. Porém, você também pode usar no celular. Pode baixar o aplicativo que tem essa imagenzinha aqui. E aqui atrás tem todas as diretrizes, está de cabeça para baixo, de como você pode explanar o evangelho de forma simples, mas também muito eficaz. Eu vou passar alguns aqui, desse lado, para você ver e conhecer.
para você dar uma olhadinha, vai passando para o ladinho, para todo mundo ver como é que funciona. Então, aqui a gente tem uma imagem. E aí a gente pode abordar a pessoa e falar: olá, tudo bem? Eu posso dar uma palavrinha com você? Vem cá, Isabela. Vamos fazer aqui. Eu tô com a minha finge que eu tô com a minha dupla de evangelismo aqui. Tá todo mundo vendo, hein, gente? Minha dupla de evangelismo. Não tô sozinha. Tô ali direcionada pela equipe, seguindo as orientações do meu líder. E aí o Espírito Santo me deu ali a instrução de abordar a Isabela. E aí eu vou chegar e vou falar assim: olá, boa noite, tudo bem? Eu posso dar uma palavrinha com você rapidinho? Rapidinho. 2 minutinhos. Olha só, olha essa imagem aqui. Você já viu essa foto? Você ora? Então, De vez em quando. esse é Jesus batendo na porta do seu coração. A fechadura, ela tá do lado de dentro. Ou seja, só você pode abrir a porta para ele entrar. Muitas pessoas oram, mas a oração, você falam por uma porta. Mas Jesus, ele quer entrar e ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Imagine que você estava com uma mochila. Você colocar uma mochila e colocar todos os seus pecados dentro. Ela vai ficar pesada, não vai? Acho que vai. Então, isso representa a dívida que nós temos com Deus. E isso nos impede de ter um relacionamento com Ele. Se você devesse um banco R$1 milhão, Meu Deus, mulher. e eu falasse que eu tenho um cheque agora para te dar, para você quitar todas as suas dívidas, o que você faria? Como você se sentiria? Nossa, eu ia quitar minha dívida. Ia quitar a sua dívida. Então, foi isso que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Nós tínhamos uma dívida enorme, mas ele assinou um cheque com o seu próprio sangue. Ele entregou a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia para que a nossa dívida fosse paga. E se Jesus estivesse aqui agora, você deixaria ele entrar no seu coração? Deixaria. Então, você pode ver o vento? Não. Mas você pode sentir. Posso. Não pode? Posso. Então, como um vento, Jesus está aqui agora. Eu posso orar para que você sinta a presença dele agora? Pode. Pode sim. Posso colocar a mão no seu ombro? Pode. Abrindo um parêntese. Você não vai sair colocando a mão em ninguém. A gente pede autorização. Amém? E aí eu vou colocar a mão, vou fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te peço que a Isabela, nesse momento, sinta a tua presença, como eu posso senti-lo todos os dias. E eu te agradeço por isso. Amém. O que você sentiu, Isabela? Eu senti uma coisa boa, senti uma paz. Sentiu? Uhum. Isso é a presença de Jesus. E agora, ele está aqui. E ele quer morar no seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Mas você precisa virar as costas para os seus pecados. Para que ele possa entrar, mudar a sua direção, mudar de rota. É o seu desejo seguir Jesus nessa noite? Sim. Sim? Uhum. Então você pode repetir essa oração comigo? Sim. Aí aqui tem a oração aqui embaixo. Diz assim: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração. E faço do Senhor. E faço do Senhor. O Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. Me enche com teu espírito. Me enche com teu espírito. Amém. 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 Jesus agora mora no seu coração. Eu posso anotar seus dados? É importante a gente anotar os dados. Pode Posso? sim. Ah, então você pode me falar o seu nome e o bairro que você mora? Sim. E também o seu telefone? Uhum. Para que a nossa equipe possa fazer contato com você. Tem alguma igreja perto da sua casa? Moça, eu não sei. Não sabe? Não sei. Nunca Então procurei uma você me igreja. dá o seu bairro que a gente vai ver alguém que possa fazer contato com você. Tá bom. Tá bom? Pode seguir seu caminho. Muito obrigada pela sua atenção. Boa noite. Assim, tá bom, gente? Deixa eu só falar um negocinho. Sim. Geralmente, as pessoas são como eu fui, tá? Ah, Sim. não sei. Ah, tô com pressa. Ah, preciso ir. Ah, talvez. Elas ficam assim. Mas depois que elas sentem a presença de Jesus, muda. Vocês viram que eu dei uma paradinha? É o Espírito Santo que faz essa hora. Eu oro para que a Isabela sinta a presença de Jesus. E eu fico em silêncio, é ele que vai fazer. Não sou eu que vou tocar ninguém, é o Espírito Santo que toca.
E a gente dá um tempinho. Não vai também acelerado, correndo, não. A gente tem urgência, mas a gente também tem senso de propósito. Amém? O segundo tipo de abordagem que a gente tem é a pregação de rua, que é essas que a gente fala do megafone. Às vezes você não vai ter um microfone, uma caixa de som, um megafone, mas você tem a sua garganta, que você pode ali entonar a sua voz de forma correta. Lá na Cefam, a gente aprende algumas técnicas para a gente usar o diafragma e não a garganta, para a gente conseguir pregar muitas vezes e ter uma voz de longo alcance. E aí você pode pregar na rua, contando histórias. E o legal de pregar na rua é estar em equipe. Porque aí, enquanto um está pregando, os outros da equipe estão ali fazendo a abordagem, falando: ei, moço, você que está passando aqui, o meu amigo ele vai contar uma história muito legal agora. Você não quer ouvir? É rapidinho, são 5 minutinhos. E a gente está ali ajudando. Quantas vezes eu fiz parte do grupo da Isabela, nós ficamos juntas, né, em Juazeiro? E quantas vezes, quando a Isabela estava pregando, outras pessoas da nossa equipe estavam pregando, a gente abordava alguém e a gente conseguia a atenção daquela pessoa, e aquela pessoa ali ouvia a história que a Isabela ou qualquer outra pessoa da equipe estava contando, entregava a vida para Jesus. Então, a gente faz um trabalho em equipe. E na pregação de rua, além dessa pregação do megafone, ou usando a garganta, sempre é importante a gente ter a questão das autorizações, né, dependendo do lugar que nós vamos, mas isso aí é com o seu líder, é responsabilidade dele. Você só esteja disponível a pregar o evangelho. Um outro exemplo também é o Gospel Truck, que a gente tinha lá em Juazeiro, que é um caminhão, tipo um trio elétrico, que a gente chegava nos lugares e a gente abria, ele tinha todo o equipamento e ele virava um palco. E ali a gente tinha toda uma estrutura para convidar as pessoas. Colocava lá na Bahia, a gente colocou um forró gospel. Porque a gente estava colocando uns louvores assim, que a gente está acostumado e ninguém estava nem dando atenção para a gente. Aí o pastor Emerson, diretor da Cefam aqui do Brasil, ele falou: vamos pegar o ritmo da terra? Aqui o povo gosta de forró. Tem forró que fala de Jesus? Falou lá para o técnico de som. Ele, tem. Então, coloca um forró aí que fala de Jesus. E aí as pessoas começaram a dar atenção para a gente, e ali a gente começou a atrair. Ei, vem cá, nós vamos falar com você, algo muito especial. E ali a gente fazia uma ministração explanando o evangelho, também ministrando, orando para que os enfermos fossem curados, declarando ali a salvação sobre aquelas pessoas. Oração de confissão é algo muito lindo. Outra forma de pregação de rua que acontece também não sei se vocês já ouviram falar de flash mob. Isso acontecia há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais. Mas eu já vi que algumas pessoas estão resgatando. Como acontece? Imagina você ir num centro comercial, não sei como vocês chamam aqui em Curitiba, mas lá no Rio a gente chama de calçadão. Não só o Copacabana que tem calçadão, mas os centros comerciais também têm calçadão, onde tem várias lojas. E aí, uma vez, eu fiz parte do Ministério de Dança por um tempo. Eu não falei que eu fiz tudo, gente, dentro da igreja? Eu fui do Ministério de Dança também. E aí eu fiz parte do Ministério de Dança e eu fui fazer um treinamento e a prática do treinamento era um flash mob. Então, a gente chegava ali andando despretensiosamente no calçadão, de repente uma música começava, falando do amor de Jesus, e todos nós nos reuníamos e começávamos a dançar. Mas não era nada vergonha alheia. Era algo ensaiado, bonito, coeso. E aí atraía as pessoas para olharem a dança. E aí depois nós aproveitávamos e falávamos do amor de Jesus. Isso é o evangelismo criativo, que pode se dar também através de música, teatro. Eu vi uma vez pessoas que fizeram no semáforo, vocês já viram? Quando o sinal fica vermelho, as pessoas passam ali apresentando o plano de salvação. Aí tem Jesus passando com a cruz. Depois ele vem ressurreto, cartazes falando do amor de Jesus. Criatividade. Assim se dá a pregação de rua. Tem o caça ao tesouro. Caça ao tesouro a gente costuma fazer em equipe. Um exemplo. Amanhã, sexta-noite, nós teremos evangelismo aqui com todos os jovens daqui da PIB. E aí o pastor Daniel marca um ponto de encontro e ele fala assim: olha, nós vamos evangelizar um ponto bem movimentado, uma área gastronômica, onde tem maior galera assim na sexta-noite para curtir
para curtir outras coisas, a gente vai levar lá a mensagem de salvação para eles curtirem Jesus o resto da vida. E aí a gente chega lá, aí o pastor Daniel vai falar assim, olha, agora nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que ele fale aos nossos corações, que ele nos dê instruções sobre quem nós devemos abordar. Nós vamos encontrar o tesouro. As almas aqui são tesouros. E nós vamos pedir ao Espírito Santo o mapa do tesouro. Eu vou confessar para vocês que a primeira vez que eu participei de um evangelismo assim, eu achei que era loucura. Foi com Todd White, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu falei, esse homem é doido. O que eu vou fazer aqui? Aí fui eu com as minhas amigas para o shopping, que era no intervalo do almoço, a gente tinha que... Era a nossa lição do treinamento. E fomos para o shopping. Quando chegou lá, eu já conhecia a Cefã, já tinha feito Fire Camp, as minhas amigas, a evangelista aqui é você, se vira. Eu vou tomar meu café, é com você mesmo. Eu orei. Eu falei, não, mas vocês vão orar comigo, pelo menos. Vamos orar aqui. A gente orou. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração, cabelo preto, blusa amarela. E eu saí pelo shopping à caça do meu tesouro. Saí procurando. Jesus, cadê o cabelo preto e a blusa amarela? Eu tô maluca. Não é possível. Eu tenho até foto, que a minha prima... Eu rodei o shopping de cima a baixo. Era um shopping de vários andares. Minha prima lá do segundo andar tirando foto minha no térreo, conversando com o menino que eu achei. Aí, quando eu chego em determinado local, tinha uma cama elástica que tinha como fazer... Eu não lembro agora, eu não sei o nome daquilo, que a pessoa sobe numa cama elástica e tem uns elásticos assim, que pode saltar, eu não sei o nome daquilo. E tinham várias pessoas de blusa amarela. Eu falei, será que é aqui? O Espírito Santo é aqui? O Espírito Santo falou, é. Eu falei, cadê o cabelo preto? Quando eu olho para a mesa, assim, para a banca, tinha uma Bíblia ali do nada. Aí eu cheguei para puxar assunto. Eu sou tímida para falar em público, mas eu sei fazer amizade, né? Eu sou legal, assim, de vez em quando. E aí eu cheguei, oi, tudo bem? Uau, vocês têm uma Bíblia. E eu, meu Deus, cadê o meu tesouro? Nisso vem um menino, sim, temos, eu não sei quem é, de quem é. Quando eu olho o menino, cabelo preto. Aí eu posso conversar com você? Ele, pode. Eu falei, olha, eu quero falar com você sobre algo que... Aí falei que ele era o meu tesouro. Expliquei para ele que nós estávamos ali levando uma mensagem. Eu perguntei para Deus para quem eu deveria levar aquela mensagem especial. E o Senhor tinha me falado sobre ele, de blusa amarela e cabelo preto. E ali nós começamos a conversar. Ele me falou sobre a história dele. Ele estava com muita raiva da família, porque os pais eram separados. E aí ele não se dava bem com o padrasto, estava vivendo muitos conflitos. Queriam que ele saísse de casa, já que ele não estava se dando bem com a família. Ali eu pude conversar com ele, falar do amor de Jesus pela vida dele. Ele falou, eu cresci na igreja. Eu falei, tá, eu também cresci na igreja, mas até cresceu na igreja eu precisei ter um encontro pessoal com Jesus. E ele não quis entregar a vida para Jesus. Mas eu falei assim, eu posso orar por você, por essa situação que você está vivendo? Ele, pode. Aí eu orei, eu falei, Espírito Santo, vamos, é nós dois agora. É agora ou nunca, vamos embora. Fala aqui através de mim. E eu sei que com autoridade eu botei a mão naquele menino, eu falei assim, olha só. Eu falei, Senhor... que ainda essa semana, pelo poder do teu Espírito, esse menino receba um sinal e ele se lembre desse dia, dessa conversa que a gente teve aqui, e ele tenha a convicção de que foi o Senhor quem o procurou nesse dia, não eu. E ele se lembre e ele se renda a ti. O menino arregalou um olhão desse tamanho e parou de orar na hora. Falei, querido, muito obrigada, Deus te abençoe. Tá, boa tarde, bom trabalho. Aí fui embora. Essa foi a nossa caça ao tesouro. E ano passado nós fizemos no Parque Barigui, não foi? Fizemos a caça ao tesouro. E foi maravilhoso. Encontrei... Deus me falou assim, cabelo loiro e roupa rosa. Só que era uma mulher que estava correndo. Eu fui correndo do lado dela. Eu posso conversar com você? Ela pode! E a gente vai ali conversando, correndo também. E aí ela parou, ela até chorou, porque ela estava pedindo a Deus uma palavra. Ela falou, Senhor, se o Senhor existe, fala comigo de alguma forma essa semana. E a gente se encontrou correndo lá no Parque Barigui ano passado. Então, essa é a caça ao tesouro. Vamos correr aqui. Temos também o evangelismo nas escolas, que aí aqui no Brasil se dá com autorização.
Lá na África, a gente ainda consegue entrar em algumas escolas só conversando com o diretor da escola e ele abre as portas para a gente. Mas aqui no Brasil é necessário ter autorização. E quando a gente consegue essas autorizações com a Secretaria de Educação, nós entramos nas escolas e ali a gente pode contar histórias, fazer um teatro, através de dança também, dos ritmos. E a gente não pode simplesmente se contentar com um não, a gente precisa bater nas portas. Não sei se vocês viram há um tempo atrás que lá no Rio de Janeiro tinha um grupo de funk com homossexuais e danças promíscuas numa escola lá na cidade do Rio de Janeiro, de crianças de 3 a 6 anos dançando danças obscenas, ensinando promiscuidade para as crianças com a autorização da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles foram o quê? Eles bateram na porta. A gente vai se contentar com o não? Bater, abrir-se-vos-á. Então, a gente precisa ir. E também tem o último aqui, tipo de abordagem, que eu conheci há pouco tempo e eu amei, que se chama Estrada de Romanos, ou Estrada Bíblica para a Salvação, que é quando nós vamos guiar uma pessoa por uma sequência de versículos, ali da carta de Paulo aos Romanos, descrevendo qual é o problema daquela pessoa, de todos nós, né, que é o pecado, a solução para esse problema, que é Jesus, e o caminho para a salvação. E ali a gente vai destrinchando alguns versículos. Para essa estratégia aqui, eu preciso ter conhecimento desses versículos. Aí eu vou estudar antes para poder me mover nesses versículos. Que quais são eles? Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 6, 23, que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Romanos 5, 8, que fala que a maior prova do amor de Deus foi quando ele entregou o seu único filho quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 10, 9 ao 10, que nós falamos aqui. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E Romanos 10, verso 13, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom, vou falar aqui devagar. Eu me empolgo, gente. Eu vou falar devagar para vocês anotarem os versículos. Tá bom? Vou repetir. Vamos lá. Romanos 3, 23. Aí o rio aparece nessa hora, né? 3, 23. A chiadeira. Isso aí. Romanos 6, agora 6, 23. O primeiro foi 3, 23. O segundo é 6, 23. Depois, Romanos 5, verso 8. E, por fim, são 2 versos lá no capítulo 10 de Romanos. Primeiro, Romanos 10, 9, 10, versos 9 e 10. E Romanos 10, verso 13. E aí você apresenta esses versículos para a pessoa e leva ela a ler esses versículos e se conectar com o plano de salvação. É algo muito poderoso, gente, porque a palavra, a Bíblia vem dizer, lá em Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, que vai na divisão das juntas e medulas. Então, é a palavra, é o Espírito Santo que vai fazer. E você é só um instrumento. É algo poderoso também. E como eu ainda tenho 5 minutinhos, a gente vai fazer uma prática aqui, chamar a minha ajudante hoje, a Isabela. E aqui a gente vai fazer, eu vou fazer com ela uma abordagem 1 a 1, mas contando uma história. Foi o que a gente aprendeu lá na Cefam. A gente vai contar, eu vou contar uma história para ela, eu vou fazer a abordagem, ela vai ser legal comigo. Ela não vai ser... E só para abrir aqui para vocês, nem sempre a gente recebe sorrisos, beijos e abraços. Às vezes, os corações estão duros, mas a gente sempre se mantém um sorriso. Entenda uma coisa, não é nada sobre a gente, é tudo sobre Jesus. Então, a pessoa não está rejeitando você, ela está rejeitando Jesus e a mensagem de salvação.
Então não vamos levar para o pessoal. Até porque nós temos domínio próprio. Nós fluímos o fruto do Espírito. Então nós temos o domínio próprio. Então a gente fala, Deus te abençoe, vá em paz. Ano passado eu tive a experiência numa escola que um professor, ele se ofendeu com a mensagem do Evangelho e ele gritou muito comigo. Diante de 100 pessoas, assim. Ele gritou, gritou. E qual foi a nossa postura? Estávamos em 3. Amém, tudo bem. Deus te abençoe. Pedimos perdão se algo te feriu, te ofendeu. Deus te abençoe. Ficamos ali ouvindo. Pronto. Não era sobre nós. Ele estava falando sobre Cristo. Então, a gente precisa estar preparado. Amém? Mas a Isabela vai ser legal comigo hoje. Vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Michele. Qual é o seu nome? É Isabela. Isabela, eu vim lá do Rio de Janeiro, aqui para Curitiba, para esse friozinho gostoso, porque para você pode até não estar frio, mas para mim tá, porque eu sou do Rio, 40 graus. Menina, eu vim de São Paulo, eu também passo Sério? frio Passou aqui. frio? Ah, então Sim. tá bom. Ah, então a gente está em casa. E eu queria conversar com você, te contar uma história, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a palavra redimido? Redimido. O que é redimido? Não. Redimido significa ser comprado de volta em troca de um pagamento. Mas antes de falar com você sobre isso, sobre o que é ser redimido, eu quero te contar uma história. Posso? Pode. Ah, então tá bom. Então, era uma vez um menino que com seu pai construíram um barquinho muito lindo, com muitas cores. Eles tiveram um momento lindo de pai e filho, até que eles foram no lago da cidade para ver se aquele barquinho ia funcionar. E quando eles chegaram no lago, eles colocaram um barquinho ali nas águas. O que você acha que aconteceu? Funcionou ou não? Eu acho que funcionou. Funcionou. E eles ficaram muito felizes tendo aquele momento ali juntos, só que de repente veio um vento muito forte e levou aquele barco para muito longe. O menino tentou alcançar o barco, só que quanto mais ele tentava chegar perto, mais para mais longe ele ia. E aí ele saiu dali muito triste e falou, poxa, papai, a gente demorou tanto tempo construindo esse barquinho e agora perdemos ele. E ele procurou durante muito tempo e não encontrou. Até que chegou um dia que ele andando no centro comercial da cidade dele, ele passou numa loja, ele olhou para a vitrine e o que ele viu lá? O barquinho. E o barquinho estava na parte mais escura da vitrine, todo empoeirado. Ele falou, meu barquinho! E ele entrou na loja, ele falou para o dono da loja, ei, moço, esse barquinho é meu, eu e meu pai que fizemos ele, você pode devolvê-lo para mim? E aí o moço da loja falou, não, esse barco é meu, alguém achou, deixou ele aqui ontem. E se você quiser tê-lo de volta, você vai ter que comprar. E o valor é tanto, e era um valor muito alto. E o menino não tinha dinheiro. Então, ele foi procurar um meio de conseguir aquele valor para ele ter o barquinho de volta. Ele trabalhou, pediu dinheiro para o pai, para a mãe, trabalhou, até que ele conseguiu reunir toda a quantia que ele precisava. E quando ele chegou naquela loja, ele falou, moço, tá aqui, ó, eu tenho dinheiro para o barquinho. E ele pegou o barquinho e ele ergueu ele no alto. Ele pegou, abraçou, saiu daquela loja muito feliz. Ergueu aquele barquinho e falou, barquinho, agora você é meu 2 vezes. Uma, porque eu te fiz. E outra, porque eu te comprei de volta. Isabela, esse barquinho somos eu e você. O desejo de Deus sempre foi se relacionar conosco. Mas assim como o vento levou o barquinho para bem longe do menino de seu pai, o pecado nos levou para muito longe de Deus. Então, para nos ter de volta, Deus enviou o seu único filho aqui na terra, que caminhou entre nós, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, para nos garantir vida em abundância. E Ele me ama. Ele quer ser meu amigo, Ele quer estar comigo em todos os momentos. Mas para ser amigo de Deus, por intermédio de Jesus, eu preciso fazer 2 escolhas. A primeira escolha
é reconhecer esse amor tão grande de Deus de enviar o seu filho para me salvar. Saber que Jesus me ama, que ele quer morar no meu coração, que ele quer ser meu amigo. E a segunda escolha, preciso me arrepender dos meus pecados. E o que é pecado? É tudo aquilo que me afasta de Deus. Então eu preciso virar as costas para os meus pecados. Pode ser a mentira, a fofoca, o roubo, o adultério. Tantas outras coisas que nos afastam de Deus. Eu preciso virar as costas para tudo isso e seguir em direção a Deus. E eu tenho boas notícias para você. Hoje Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele quer morar nele, ele quer ser seu melhor amigo. E essa é a história mais linda de amor que o mundo já conheceu. Deus amando a cada um de nós a ponto de entregar o seu filho para nos salvar. E ele não nos comprou de volta por prata ou ouro, mas por preço de sangue. E hoje ele quer ser seu melhor amigo e morar no seu coração. Você gostaria de entregar sua vida para Jesus nessa Sim, eu noite? gostaria. Sim. Ai, que bom. Vamos orar juntas, então? Eu posso colocar a mão no seu ombro? Pode. Posso. Então, repita assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço eu reconheço que tu és és o Filho de o Deus Filho de Deus, que veio ao mundo, que veio ao mundo, morreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou mas ao terceiro dia ressuscitou, para perdoar os meus pecados. para perdoar os meus pecados. Perdoa os meus pecados, Perdoe Senhor. os meus pecados, Senhor. Me lava com o seu sangue. Me lava com o seu sangue. E a partir de hoje, E a partir de hoje, more no meu coração. more no meu coração. Eu quero Eu quero que o Senhor seja que o Senhor seja o meu o amigo. meu amigo. Eu confesso com a minha boca Eu confesso com a minha e boca creio com o meu e coração. creio com o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, foi salva! E essa é uma prática de 1 a 1 que você contando uma história. E essa história você pode contar também. Você pode contar também no megafone, no microfone ou aí na garganta. E o Espírito Santo que faz? É só você ser um instrumento. Você é um instrumento para levar a salvação, para levar as boas notícias. E agora que você recebeu todas essas ferramentas, quem aí está ansioso para levar as boas notícias? Então, vamos embora. Como diz lá no Rio de Janeiro, partiu. Vamos levar as boas notícias. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, gente. Pastor Daniel. Amei! Você gostou? Não gostou não. Você gostou? Sim! Que bom! Eu gostei muito também. Eu falei para a Michelle, olha, eu preciso de 5 minutos para falar sobre discipulado. 5 minutos. E eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado muito claro para você que o nosso papel é falar. O nosso papel é anunciar. O papel do Espírito Santo é convencer. O papel do Espírito Santo é converter. Não é nossa função converter. Jesus não falou assim, vá por todo mundo e converta pessoas. Ele falou, pregue. Vá por todo mundo e fale, pregue o evangelho. O teu sucesso é medido por você pregar o evangelho, se você pregou ele inteiramente e com clareza. Não se a pessoa se converteu ou não. Isso aí é papel do Espírito Santo. E eu quero agora falar com você rapidinho sobre discipulado. Para falar sobre discipulado é muito simples. Em Mateus 28, versículo 18 até 20, Jesus nos disse assim, toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Você conhece esse texto? Esse texto é uma ordem de Jesus para nós. É uma missão. Alguém aqui participou do treinamento de discipulado que a gente fez na igreja esses dias? Sandra. Aí, ó, bastante gente. Você acredita que depois, pastor, de tudo que a gente falou, ainda chega gente para nós e fala assim, mas eu ainda não estou pronto para discipular. Meu Deus, você não ouviu nada. Se tem algo que a gente falou lá, foi que discipulado é uma ordem que a gente recebe de Jesus, que está além das nossas capacidades, que está além do tempo que a gente tem, que está além da nossa vontade.
vontade. Discipular é obrigatório desde o momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Você se torna automaticamente um discipulador. Porque ser discipulador é influenciar pessoas a estarem vivendo o estilo de vida, os valores do reino parecidos com Jesus. É isso. Ser discipulador significa pegar na mão de alguém e levar aquela pessoa a viver uma vida de comunhão com Deus como você vive. Orando todo dia, lendo a palavra de Deus, extraindo dali a voz de Deus. Isso é ser discipulador. É modelar Jesus no seu estilo de vida, no seu falar, no seu ouvir. É isso. Não é nada além disso. Ser um cristão genuíno, com os valores do reino de Deus, espelhando Jesus em tudo que você faz. Quando você erra, você se arrepende, pede perdão, assume seu erro e replica, multiplica. Isso é discipulado. Agora, como isso se aplica aqui dentro do nosso treinamento de evangelismo? Tem algo que muitas vezes eu escutei em treinamentos assim, é o seguinte: nós não abandonamos bebês na rua. Não abandonamos recém-nascidos na rua. Você deixaria um recém-nascido na rua? Claro que não, isso seria crueldade, maldade, né? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos recém-nascidos, bebês espirituais. A gente recebe do leite espiritual por um tempo, até a gente se tornar maduro na fé, não é verdade? Então, quando a gente se converte, entrega a nossa vida para Jesus, a gente nasce de novo. Quando aquela pessoa nasceu de novo ali diante de você, você evangelizou ela, ela virou um bebê. Você vai pegar esse bebê e vai deixar ele ali na calçada. Você não pode fazer isso, senão você é cruel. Porque você tem amor, e é por isso que no primeiro dia a gente falou sobre amor. Você vai pegar aquele bebê e você vai levar ele para uma igreja. E se ele não for até uma igreja, você vai ser a igreja para ele. Muitas vezes, quando a gente está falando de Jesus, e alguém se converte, nós temos que ser os primeiros a oportunizar para aquela pessoa a chance dela ter alguém para caminhar. Aconteceram isso tantas vezes comigo, tantas vezes. Pessoas que eu falei de Jesus, mas ofereci para ela a oportunidade da gente sentar, conversar durante a semana, e a gente se encontrou de fato. Conversou, falou sobre o quê? Sobre oração, sobre a palavra de Deus, como pegar a Bíblia e entender o que você está lendo ali, como ouvir a voz de Deus através desse livro, como que ele transforma a nossa vida, como orar. As pessoas não sabem como orar, elas acham que é difícil. Mas não é, é conversar com Deus. Então você precisa explicar. E a melhor coisa que você pode fazer por alguém é aproximar essa pessoa de Deus. E deixar Deus agir na vida dela. Mas você precisa ensinar ela a ouvir Deus e a conversar com Deus. E Deus vai fazer todo o trabalho na vida dessa pessoa. E você vai ser só o companheiro que está ali para ajudar essa pessoa a perseverar e manter os olhos dela em Jesus. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Eu pergunto aqui, você tem condição de discipular? Se você tem, ergue sua mão. Olha, todos têm que erguer a mão. Todos têm que erguer a mão. Todos têm que erguer a mão. Se você ainda não entendeu que você tem condição para discipular, significa que tem alguma coisa ali dentro desse processo de você entender quem você é em Jesus que você não compreendeu. A autoridade que a gente precisa está no nome dele, não no seu.
O poder que você precisa está no Espírito Santo e não em você. Como você não entendeu? Assuma esse papel. É uma ordem de Jesus para você influenciar. Você só não vai conseguir influenciar alguém se você não ora e você não lê a Bíblia. Daí, realmente, você não pode erguer sua mão. Mas esse é o dia a dia do cristão. Esse é o dia a dia de quem nasceu de novo. A comunhão com Deus. Viva uma comunhão com Deus e replique essa comunhão com Deus com a pessoa que você está caminhando. Nunca abandone aquela pessoa lá sem ter um encontro com a igreja, com um mentor, com um discipulador. Não abandone ela. Por isso a gente tenta pegar os dados dessa pessoa. Alguma coisa para você ter contato com ela. Telefone, e-mail, rede social, nome, bairro. Porque a gente precisa saber qual igreja é melhor encaminhar para aquela pessoa. Não adianta se ela está em 4 Barras, você orientar ela aí do outro lado do mundo. Você tem que orientar ela aí numa igreja lá perto, conectar ela, ajudar ela nesse primeiro momento. Ou então você pega os dados e passa para aquela igreja, para alguém de lá, e fala, olha, você é responsável por esta alma. Está aqui os dados dessa pessoa. Ela entregou a vida para Jesus. Dali uma semana, você também é responsável. Você pergunta para a igreja, e aí, o que aconteceu com os dados? Vocês entraram em contato com essa pessoa? Isso seria um evangelismo responsável. E é o que a gente tem que fazer. Tá bom? Todo mundo entendeu? Amém, é isso. Vamos orar e ter um tempo agora de oração, é isso, amor? Isso. Então, vamos nos colocar de pé. E nós queremos orar para o Senhor capacitar a sua vida, sabe? Tudo que você ouviu aqui. Gente, olha, não é difícil de você entender, não é opcional. Não é opcional. Né? Tudo que você ouviu aqui. Se você não fala de Jesus por onde você vai, se as pessoas não sabem que você é cristão, se quando você está numa roda você não discipula pelo teu jeito de viver. Discipular não é levar alguém ao batismo. É influenciar, compartilhar da vida com Deus, de oração, de palavra. Você está pronto para fazer isso? Se você não está, você tem que ficar agora, hoje. Senão você está em desobediência. Um pecado. É grave. Você precisa arrumar isso hoje. Toda árvore que não dá fruto, cortada e lançada ao fogo. É simples demais. Ninguém está perguntando se você é bom em dar fruto. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Ele gerar fruto em você. Você vai se surpreender. Se você confiar em Deus, confia nele. Larga a mão do teu orgulho. Confia em Deus. Deixa Ele fazer através de você. Deixa Ele te usar. Abre tua boca, Ele vai encher tua boca com as palavras dele. Compartilha do amor, da esperança que você recebeu. Se você deseja ter coragem, ousadia, mais coragem, ousadia, para você se posicionar, discipular, falar de Jesus, a gente queria te convidar a você vir aqui na frente, você se ajoelhar aqui, porque nós queremos orar por você. Se você deseja, você se sente com medo, você se sente com vergonha, você se sente incapacitado, pode vir todos que quiserem aqui. Aproveite bem o espaço, venha bem para frente para mais pessoas poderem se ajoelhar aqui. E nós queremos orar por você que deseja isso. Não importa se você está no corredor, Mike, vem aqui para frente, aqui para dar mais espaço para as pessoas. Isso. Não importa se você está no corredor, se você está aí onde você está sentado, ajoelhe-se.
Se você quer ter essa ousadia de Deus, essa coragem do Senhor, clame a Ele nessa noite. Clame a Jesus nessa noite. A Bíblia diz em Atos que as pessoas, os apóstolos, os discípulos, eles estavam reunidos num lugar e eles clamavam a Deus por coragem, por ousadia do Senhor. E o Senhor derramou para todos, o lugar que eles estavam tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo. Se hoje, nessa noite, você for cheio do Espírito de Deus, você vai ter tudo o que é necessário. E coragem, ousadia, não tem a ver com o que você sente. Tem a ver com sentir medo e você superar o medo. Tem a ver com sentir o medo e continuar obedecendo. Isso é coragem. Tem a ver com superar esse medo. Queria pedir para o pastor, as meninas, orarem pelas pessoas aqui, começarem a pôr as mãos. Nós vamos orar por vocês, colocar as mãos. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder para derramar do Espírito dEle hoje aqui. E repito, não importa o que você sente. Você pode ir embora daqui hoje sem sentir nada. Mas creia que o Senhor depositou na sua vida coragem, uma porção nova do Espírito de Deus, ousadia do Senhor, que você seja cheio aí onde você está, que você seja cheio do Espírito Santo onde você está, cheio do Espírito Santo onde você está. Clame, diga: Senhor, me enche, Deus, tira a minha vergonha, Deus, tira o meu medo, Jesus, me dá coragem, me dá ousadia, Jesus. Tira, Senhor, o que me impede de abrir minha boca, Deus. Está vindo coisas na sua mente? Diga para o Senhor o que está vindo na sua mente. Diga para Ele aquilo que te impede. E hoje, nessa noite, que fique para trás, que fique lá na cruz de Jesus, cravado lá, coberto pelo sangue dele, aquilo que tem te impedido. Será que é preguiça? Será que é falta de tempo? Será que é o medo mesmo, a vergonha? Diga, coloque na cruz de Jesus. O sangue dele é poderoso para perdoar, para restaurar. Ele tem poder. Não fique esperando alguém orar, mas a sua oração é o que importa aqui hoje. A tua disposição de coração. Você falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero. 1000 pessoas podem pôr as mãos sobre você. 1 milhão de pessoas podem pôr as mãos sobre você. Mas se você não clamar, se você não falar: Senhor, eis-me aqui, não vai adiantar. Não vai adiantar. Pai, nessa noite nós te falamos, visita cada um que está aqui. Medo nós te mandamos embora na autoridade do nome de Jesus. Vergonha nós falamos, saia no nome de Jesus. Ah, Senhor, nós clamamos por coragem. Vem coragem sobre o coração e a mente de cada um. Venha ousadia sobre cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pelo óleo do Teu Espírito se derramando aqui como uma onda, Deus, correndo aqui sobre este altar, Deus, como uma nuvem descendo aqui hoje sobre essa sala. Nós clamamos pela nuvem do Teu Espírito aqui nos visitando, Senhor. Clamamos pelo Teu fogo, Senhor, queimando aqui o coração de cada um que veio aqui a este treinamento, Senhor. São Teus filhos e Tuas filhas, Deus, clamando aqui por serem usados. Senhor, queremos ser usados. Deus, queremos Te dar glória. Deus, queremos ter uma vida que vale a pena de ser vivida. É isso que os Teus filhos estão falando aqui nesta noite, as Tuas filhas, Deus. Então responde a oração e o desejo do Teu povo. E o Senhor vai vir de acordo com a fome, Deus. O Senhor vai vir de acordo com a sede. Se há fome aqui e sede no coração, o Senhor vai saciar. Se for pequena, o Senhor vai saciar, mas se for grande, o Senhor também vai saciar aqui nessa noite, Deus. E quanto maior, Deus, a entrega aqui de coração,
quanto maior o sim que for dado aqui nesta noite, Senhor, mais poderoso Deus será, mais poderosa será, Deus, a entrega da vida de cada um que está aqui, Senhor. Maiores serão, sim, os feitos, os frutos gerados por cada um que está aqui, Senhor. Eu oro pedindo que as escamas caiam dos olhos. Eu oro pedindo cegueira, vá embora no nome de Jesus. Esta cegueira espiritual, estas mentiras de Satanás, este engano do diabo, nós nos erguemos contra este engano e estas mentiras, no nome poderoso de Jesus, e nós repreendemos o engano e a mentira que age na vida de cada um que está aqui hoje, Deus. Eles podem sim abrir a boca e ser usados pelo Senhor. Eles podem sim orar pelos enfermos e eles serem curados. Eles podem sim falar aos demônios para eles saírem e eles obedecerem e se retirarem. Porque o teu Espírito está sobre eles e o teu sangue tem todo o poder e o teu nome tem todo o poder, Jesus. Que as mentiras que Satanás tem contado não prevaleçam na vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Não deixe eles serem enganados, Deus. Não deixe eles serem enganados. Alguns aqui estão apegados ao engano, Deus. Apegados, sem vontade de largar a falsidade que é dizer que é incapaz. Mas em nome de Jesus, que isso acabe agora, aqui hoje. Não é uma questão de capacidade, Senhor, fala isso ao coração, porque eu não consigo, Deus. Nós podemos falar isso 10 vezes, mas isso não entra no coração. Só o teu Espírito Santo pode, Deus, trazer dentro de cada um aqui que está aqui hoje a verdade de que não depende de capacidade, Deus. O teu Espírito é suficiente. Eu peço, gera fé aqui hoje dessa noite, porque falta confiança, falta fé, mas cada um aqui agora se apegue à fé, se apegue à confiança, e o Senhor há de fazer. Tem que ter fé, tem que confiar no Senhor. Não é na força do teu braço, não é na tua violência, não é por argumento humano. É pelo Espírito do Senhor. Clame a Jesus, tenha fé, confie em Deus. Não importa se alguém vai te tocar aqui hoje nessa noite ou não. Repito, não importa se você vai sentir algo. Saia daqui crendo que você recebeu coragem do Senhor, que o teu medo foi sepultado, que a sua vergonha foi sepultada, que está cravada na cruz, a sua incapacidade, a sua indignidade está coberta pelo sangue de Jesus. Creia, tenha fé, saia daqui hoje crendo nisso. E abra a tua boca para experimentar aquilo que Deus fez hoje aqui nessa noite na tua vida. Quando você sair daqui hoje, abra a tua boca, estenda a tua mão, ligue para o próximo, você vai ver o que o Senhor depositou hoje aqui nesses dias na tua vida. Pai, nós clamamos, Senhor, visita o teu povo aqui, visita o teu povo, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Você quer continuar aí, você pode continuar, você quer ir para o seu lugar, você pode ir para o seu lugar.